Robert Downey Jr. de volta ao MCU como Victor Von Doom, Doutor Destino. Isso traz implicações muito mais profundas que já foram vistas nos quadrinhos, mas de todo modo, Victor Von Doom é sim um personagem muito interessante que a gente tem que comentar, conversar e preparar o terreno para Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Por isso que estou aqui ao lado do meu querido Marcelo Hessel, pra gente debater qual é a do Victor Von Doom como Tony Stark, quem é esse personagem, o que a gente pode esperar dele no MCU. Primeiro a gente vai mentalizar e vai repetir aqui Victor Von Doom, esse nome aí, até o infinito, pra realmente que ele seja o Victor Von Doom, entendeu? Não tem essa história de Tony Stark sendo o Doutor Destino, ou então o Infamous Iron Man, tipo, de repente pega o Victor Von Doom e ele vira o Homem de Ferro. Não, vamos separar as duas coisas aí. O cara tem que ser, o Doutor Destino tem que ser apresentado como vilão. É um dos maiores vilões do universo Marvel, foi apresentado lá em 1962, na quinta edição da HQ do Quarteto Fantástico, ou seja, é um dos vilões mais antigos e também um dos vilões mais importantes. O cara que ele é um dos maiores tiranos do universo Marvel, do planeta, ele é mágico, ele é milionário, é um dos maiores cientistas também do universo Marvel, então eu acho que ele merece ter a sua história própria. Então essa história de seu Tony Stark contra a máscara e tal, tipo, vamos dar uma segurada aí, vamos esperar realmente que nesses filmes ele seja o Victor Von Doom, que tem uma história muito particular. Total. A gente já tá cravando aqui isso mesmo, tá? Eu também voto com o relator, pra mim tem que ser o Victor Von Doom, não necessariamente uma variante de Tony Stark, o que assim, a gente pode estar opinando isso, mas pode acontecer invariavelmente, já que a gente tem sim diversas variantes no multiverso, então há uma possibilidade de um Tony Stark ter se desviado moralmente do caminho e ter virado o Doutor Destino. Mas o que é que fortalece o fato da gente estar aqui postulando que o Doutor Destino vai ser o Victor Von Doom é o que os diretores Anthony e Joe Russo falaram no painel do Hall H. Eles disseram nominalmente que o Robert Downey Jr. é o ator que vai fazer o Victor Von Doom. É isso aí. Eles não falaram Doutor Destino. Eles falam Doutor Destino em alguns momentos, mas quando eles apresentam o Robert Downey Jr. como o Doutor Destino, eles falam Victor Von Doom. Então o personagem foi citado nominalmente. Logo, deve ser o personagem que teremos o Robert Downey Jr. interpretando. Agora, se for seguir fielmente uma história do Victor Von Doom aí, como está nos quadrinhos e também nos filmes, a cara do Robert Downey Jr. não vai aparecer tanto assim. Porque o lance tem toda uma tradição, obviamente, nos filmes da Marvel e tal, de tirar máscara e de tirar capacete, tudo dessa galera, para mostrar a cara do ator. Então, identidade secreta é um negócio que não existe. Só que no caso do Victor Von Doom, ele tem uma cicatriz cabulosona. Bota a cara do Victor Von Doom aí, sem nariz. Essa coisa feia aí é o Victor Von Doom depois que ele fez um experimento na época da faculdade, porque ele queria o quê? Ele queria ir até o inferno, resgatar a alma da mãe dele, porque a mãe dele é uma dessas romenas aí na Latvéria, no leste europeu e tal, uma história muito parecida com a história da Wanda Maximoff, como a gente sabe. Ela foi morta num acordo com quem, João Jedi? Com Mephisto! Mephisto! Olha ele aí, finalmente Mephisto vindo aí pro MCU. Não, sacanagem. Talvez. Será, não saberemos, não sabemos Deus, ainda. não, mas enfim, né? Podemos ter um filme dos Vingadores aí, a história do quarteto com o Mephisto envolvido. Não, enfim, chega! Nos quadrinhos, a mãe do Victor Von Doom morre porque é um acordo que foi feito ali com o Mephisto, então a alma dela vai pro inferno. O Mephisto pega a alma dela. Coitado. E aí na faculdade, o Victor Von Doom primeiro, né? Tipo, ele virou ali um órfão, ele e o pai dele meio que estão perdidos ali depois de se perderem dessa aldeia cigana lá na Latvéria. Ele consegue sobreviver, o pai dele morre. E aí ele sobrevive já com sede de vingança. Então ele consegue meio que, tipo, crescer, consegue meio que aprender magia, consegue juntar muitas coisas lá, e aí por conta disso ele ganha uma bolsa de estudos em Nova York, nos Estados Unidos, olha só. Na mesma faculdade onde o Reed Richards, famoso Senhor Fantástico, também está cursando fazendo os seus primeiros experimentos lá, como grande cientista que ele se tornará. Acontece que o Victor Von Doom, nessa época, ele está tentando criar um protótipo de um artefato que vai meio que conseguir que você faça projeção astral, do mesmo jeito que faz aí o Doutor Estranho, só que uma projeção astral que vá para outros domínios, então outras dimensões. Então é um projetor astral interdimensional. Com isso ele quer ir para o inferno para resgatar a alma da mãe dele. O que acontece o Reed Richards fala assim, olha, seus cálculos estão errados e tal, eu acho que isso que você está tentando fazer, que é meio misticismo e tal, um negócio meio louco, essa coisa de inferno, não sei o quê, tipo, acho que não vai dar muito certo. E aí o Victor Von Doom fala assim, você está com inveja, você está querendo roubar meu experimento e eu não vou dar a bola pra você. E aí ele faz o próprio experimento consigo mesmo, dá errado e ele fica com a cara toda desfigurada. Que delícia. É por isso que ele usa a máscara. Então você tem um personagem que ao longo da sua história,
é mascarado essencialmente porque ele tem essa cara feia. Então, A sociedade não tolera. a sociedade não tolera. Não tolera. A gente tem 2 episódios importantes da história do Destino que se chamam justamente Guerras Secretas, que é quando ele fica bonito. Olha só. Quando ele faz uma harmonização facial. O personagem é um dos maiores cientistas, um dos maiores magos do universo Marvel, inclusive foi cogitado que ele poderia ter se tornado o Mago Supremo do universo Marvel, de tão foda que ele é, mas ele não consegue fazer um nariz novo, ele não consegue fazer uma plástica que ele fique bonito. Ele e o Voldemort, né? Pois é, isso acontece, né? Ele precisa manter uma certa característica ali que seja fundamental do personagem. Só que no Guerras Secretas, ele consegue roubar o poder, ele tenta roubar o poder do Beyonder. Beyonder é um personagem desses que é super, tipo uma entidade cósmica super cabulosa e tal. Na versão original dos anos 80, que é uma dessas capas aí, ele rouba o poder do Galactus, e aí ele meio que arma ali para ele enfrentar o Beyonder, e aí nesse enfrentamento com o Beyonder, ele consegue meio que recuperar o rosto. Então tem uma versão bonita aí, o galã, o Dr. Doom galã, lá nos anos 80, olha só como ele fica bonito. É o Shrek harmonizado. Exato, Shrek é o 2, Shrek né? harmonizado. Porque ele roubou o poder do Beyonder naquela época, e aí o Beyonder é o personagem principal do Guerra Secretas original. É uma das poucas coisas que se repetiram no Guerras Secretas que veio depois, esse aí dos anos 2014, 2015, que é o lance dele estar desfigurado, aquela imagem feia que a gente viu é ele do Guerras Secretas, só que aí chega uma hora que ele tá meio que no duelando com o Reed Richards, e aí o Richards tá poderosão lá, e eles meio que pegam e conseguem fazer uma cara nova do Victor Von Doom bonito. E aí, é justo nessa época que ele meio que tá tentando se redimir, que ele vira o Homem de Ferro e tal, porque ele tá bonito, ele fala, nossa, agora eu vou fazer só coisas boas. E ele meio que ele deixa de ser o vilão. Entendeu? Ou seja, é a Marvel dizendo que gente feia vira vilã. Eu acho que é um pouco isso que eles estão dizendo. Tá daí na E a sociedade. harmonização facial pode salvar um cara sem caráter que nem o Victor Von Doom. Total. Eu quero trazer aqui, Hessel, os filmes do Quarteto Fantástico de 2004, 2007, são os do início dos anos 2000, que eu fiz o favor de assistir ontem. Ah, que delícia. De rever ontem. Não é como se eu tivesse algo pra fazer. Mas enfim, aí eu revi e o Doutor Destino desses filmes, ele é diferente no sentido dele já estar estabelecido ali no universo da Marvel da Fox, né? Rola a mesma coisa com o Reed Richards e o Destino terem feito faculdade juntos, só que o Reed Richards, pelo menos nesses filmes da Fox, ele é aquele cientista, entre aspas, mais maluco, né? Ele é mais fora das regras, ele estica um pouco demais a corda e aí a NASA não libera o contrato, ele perde contratos aqui e acolá e aí ele tem que ir até o Victor Von Doom para poder fazer as experiências com a supernova que ia chegar lá na Terra e usar a espaçonave lá do Victor Von Doom para entender as origens da vida. Né? E aí seria com essa supernova que iria se chocar na nave do Von Doom, os escudos protegeriam eles, e no fundo o escudo não protege zorra nenhuma, e aí eles viram o Quarteto Fantástico. Só que nesse rolê, diferente dos quadrinhos, o Victor Von Doom tá junto com o Quarteto Fantástico na missão. Então os dois têm a origem, né? A mesma origem. É aquela coisa do clássico, né? O seu Nêmesis, o Destino também é o Nêmesis do Reed Richards nos quadrinhos. Mas não é aquela coisa, todo mundo ganhou os poderes junto, entendeu? Não é que nem nos filmes. Inclusive isso acontece no reboot. No reboot estrelado aí pelo Michael B. Jordan, pelo Miles Teller e tal. Também tem todo esse lance aí do Von Doom estar junto deles. Nos quadrinhos é diferente. Eles estudaram juntos, mas cada um tem a sua jornada aí. Sim. Agora, o que eu acho interessante, e eu acho que pode ser uma característica que vão explorar nesse Von Doom do Tony Stark, porque o Robert Downey Jr. é o Tony Stark. Até aí a gente já faz confusão, mas no Von Doom do Robert Downey Jr. é o fato principalmente dos dois serem empresários. Do Tony Stark e o Von Doom serem bilionários, serem focados no poder e na tirania, que foi o que você pontuou, inclusive, na nossa análise. É um vídeo muito legal que a gente destrincha Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, comentando logo após o anúncio do Robert Downey Jr. como Victor Von Doom. E eles têm essa similaridade muito forte. No filme do Quarteto Fantástico de 2004, 2007... Isso é muito presente, até porque o Von Doom ele tem alguns prédios em Nova York, é a mesma característica de playboy, bilionário, bonitão, que quer a mulher pra ele, no caso é a Sue Storm, né, que ele tenta pegar pra ele lá no filme e o Reed chega lá e come pelas beiradas. Então tem uma dinâmica ali que, quando você observa o Tony Stark do MCU, o Tony Stark que a gente conheceu nos primeiros filmes do Homem de Ferro, você tem
uma dinâmica muito parecida. Você tem um desvio, se houvesse o mínimo desvio de moral, o mínimo desvio de caráter do Tony Stark e do MCU, ele poderia se tornar esse Victor Von Doom. Ele poderia se tornar esse personagem maléfico, sem escrúpulos, como um empresário bilionário, que é a mesma coisa do Victor Von Doom, só que no caso se desviando para as artes místicas, para todo o rolê de multiverso, que é o que move o Victor Von Doom, especialmente nessas histórias em quadrinhos da origem dele e também no Guerras Secretas. O Victor Von Doom e o Tony Stark têm algumas similaridades, além dessas coisas de serem os caras bem-sucedidos do universo. Vamos deixar meio de lado a questão da relação mal resolvida com os pais, trauma dos pais, porque todo super-herói tem, né? Então, mas é que tá, o Victor Von Doom, ele tá tentando recuperar a alma da mãe e tal, depois que ele fica com as cicatrizes lá do experimento que não deu certo, ele cai em ruína, aí ele mete o Bruce Wayne, ele sai para viajar pelo mundo. E aí ele chega no Tibete, e no Tibete ele encontra monges tibetanos que ajudam ele a criar armadura. E a armadura é o que dá muito do poder do Victor Von Doom. Então é uma narrativa um pouco parecida com aquela do Tony Stark quando ele é preso, e aí ele, junto com o cara lá, quando ele tá refém do grupo lá dos Dez Anéis, você tem uma narrativa meio, olha só, estou aqui no Oriente Médio, existe uma certa sabedoria dos povos aqui do Oriente Médio, e essa sabedoria ajuda o cara a se transformar em quem ele é. Isso acontece também na narrativa do Doutor Destino. E aí acontece outra coisa muito parecida, que é muito o lance do tirano, e de você querer meio que tomar o mundo, ou fazer o bem de acordo com o seu pensamento e tal, naquela coisa do overpower, de você se multiplicar. Então o que acontece em Homem de Ferro 3? Homem de Ferro 3 você tem o Tony Stark criando as suas réplicas, criando seus outros robôs, porque ele quer se multiplicar para realmente ser um super-herói total. O cara que está o tempo inteiro de olho em tudo. Qual que é o super vilão da Marvel que tem as suas réplicas aí? O Doutor Destino e os Doombots. Os Doombots são os robôs e as réplicas do Destino, mas são vários robôs que têm a cara dele. Isso aconteceu aí, foi mostrado já no próprio painel lá na San Diego Comic Con, porque quando o Downey Jr. tira a máscara, você tem um monte de sósia, um monte de gente com a máscara ao lado dele. Cara, eu acho muito manjado e muito óbvio que você vai ter Doombots sendo o reforço aí do exército da Lativéria, do Victor Von Doom nessas histórias. E isso é muito parecido também com o que a gente viu lá do Homem de Ferro e as réplicas. Legal. Agora, se forem por outro caminho, em Guerras Secretas há outro tipo de exército, né? O Doom tem os Doombots, mas em Guerras Secretas, nas novas edições, as mais recentes no caso, que é até uma edição que aparece no Deadpool e Wolverine, né? Quando o Deadpool tá deitado no vazio, o Wolverine aparece com a sombra, tem no cantinho da tela o quadrinho das Guerras Secretas, que é esse que o Doutor Destino é o vilão. E ali, o Doutor Destino, ele é líder de um planeta onde ele aglomera todos os seres sobreviventes de universos, de realidades despedaçadas pelas incursões, né? Que a gente já ouviu falar em Doutor... É muito doutor, gente. É muita gente com doutorado no MCU. Mas Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, a gente termina com a Clea aparecendo lá em Doutor Estranho e chamando ele para ajudá-la nas incursões, a defender o universo de incursões, porque o Doutor Estranho, naquele processo do filme, acabou causando essas incursões, que são choques de realidade. E não no caso quando você sabe de algo que você não sabe, mas sim quando uma realidade, quando um universo acaba se chocando com o outro e assim os dois são obliterados. No caso, a forma de você impedir uma incursão é destruindo, de propósito mesmo, um outro universo, uma outra terra. E em Guerras Secretas, a gente tem isso quando as terras começam a colidir. E aí a gente tem também a questão da Terra 616 tentar se manter viva, que é destruindo outras realidades. A gente tem isso no Ultimato. Ultimate, Universo Ultimate. Né? No Universo Ultimate, no Guerras Secretas, quando você tem as incursões, os dois últimos universos que sobram é justamente o 616, que é no MCU eles chamam de a Timeline Sagrada, né? Porque é o universo regular e o universo Ultimate. Então esses dois estão se chocando. Acaba a HQ, toda essa jornada do Guerras Secretas é precedida pela história nos Vingadores, que tem muita participação do Quarteto Fantástico. Então o Jonathan Hickman, ele estava escrevendo Vingadores nessa época, e aí essa saga nos Vingadores, na HQ dos Vingadores, termina justamente com o choque dos dois universos. E aí você acaba daquele branco, ninguém sabe o que aconteceu. O Quarteto Fantástico, liderado pelo Reed Richards, junto com os Vingadores, eles estavam meio que construindo uma arca de Noé, basicamente, para colocar muita gente ali e que seriam, supostamente, se não desse certo e os dois universos se anulassem, você teria essa arca meio como um bolsão ali para você manter os heróis em algum plano. Então quem estava na arca, e aí você tem Reed Richards, Carol Danvers,
acho que o Miles Morales estava junto, Sim. ou algum Homem-Aranha. Você tem alguns dos vários Vingadores dessa época. Eles estão nessa arca, conseguem sobreviver, assim como o Cabal. O Cabal é um grupo de vilões, de super vilões, que também consegue sobreviver. Nesse caso aí é o Cabal que veio depois do Invasão Secreta, liderado pelo Norman Osborn. O Cabal que vai para o Guerras Secretas é o Cabal que tem o Namor, tem o Pantera Negra, tem o Thanos, inclusive, e o Thanos é um dos personagens aí que, tipo, atravessa o caminho do Doutor Destino no Guerras Secretas. Doutor Destino completamente overpowered, porque ele pega o Thanos chega assim, você é o cara que tá mandando aqui e tal, não sei o quê, vamos ver o que você pode. Aí você acha que vai dar uma batalha boa e tal, o Destino simplesmente pega, dá um fatality, né? Dá um fatality Mortal Kombat e arranca a espinha do Thanos. Com o crânio junto. Com o crânio junto. O Absurdo. Destino é tipo, ele mata o Estranho, ele mata o Ciclope que tá com a Força Fênix. Cacete. O Ciclope tá sinistraço nessa história, e aí o Estranho vai lá, o Destino vai lá e mata ele também. Então ele mata todo mundo, ele tá muito overpowered real. A gente vê que a vingança é a melhor motivação para a meritocracia, né? Pois é. Você Mas qual que é o poder do Reed Richards nessa história? É o poder do amor. Que ele tá tentando recuperar a sua Storm e tal, e ele tem todo lá os seus caminhos e tal. Então o lance o Doutor Destino, ele sobrevive à incursão final, né, que acaba com os dois universos, e aí é meio que tipo o Battleground, que é o mundo bélico, né? O mundo bélico do Guerras Secretas, que é esse território grande, tipo é um território que pega pedacinhos de vários mundos que foram sobrevivendo às incursões. É um pouco parecido com o que a gente vê no Limbo do Deadpool e Wolverine. Ali no porque lixão, você tá né? ali no lixão, e aí o que tem? Tem uns territórios, aí tipo eles estão lá com o seu carrinho, com o seu Honda, e fala assim, vamos passar por aqui, porque aqui tem não sei o quê. Aí, tipo, o mundo bélico é um pouco parecido. Você tem territórios dominados por algum tipo de entidade. Só que o principal, como é um mundo meio medieval, você tem o castelo do Von Doom, e o castelo é murado, porque do lado de fora, mano, é a selvageria. Você tem um pedaço que são os Ultrons, 1 milhão de Ultrons. Você tem um pedaço que é o Marvel Zombies. Sim. Você tem um pedaço que é controlado pelos Hulk selvagens. A polícia do Von Doom é uma tropa de Thors, né? É uma tropa de Thors, exato. E, tipo, todo mundo que tá dentro do castelo meio que segue o Von Doom. Então os Thors, eles são meio a polícia do reinado. Você tem o Stephen Strange, ele meio que é o conselheiro principal. Então você tem essa galera ali sob o comando do Doom. E do lado de fora tipo, vale tudo, entendeu? Do lado de fora do castelo você tem todos esses reinos aí, um pior que o outro. E aquele dos zumbis é bem, bem legal também. Total. Então a gente tem Vingadores Doomsday como sendo a consagração do Doutor Destino, né? Como o Robert Downey Jr. aparecendo como Victor Von Doom, talvez em alguma cena pós-créditos do Quarteto Fantástico, ou sendo introduzido de algum jeito no final de Quarteto Fantástico, já que está confirmado também que o Quarteto vai aparecer tanto em Vingadores Doomsday quanto em Vingadores Guerras Secretas. Então, nada mais justo do que o Doutor Destino também aparecer no filme do Quarteto de alguma forma, mesmo o vilão já confirmado sendo o Galactus. Aí a história do Vingadores Doomsday vai para Vingadores Guerras Secretas, que deve ser mais ou menos esse pano de fundo que a gente comentou aqui, do mundo bélico, das várias realidades lutando pela sua sobrevivência, mas qual o rolê todo de como termina Guerras Secretas? Termina com um universo sendo vitorioso e novas realidades sendo formadas. O Quarteto Fantástico, o Reed Richards, eles começam a trabalhar para criar novas realidades a partir da vitória em cima do Doutor Destino, e uma realidade se torna a preponderante. A principal. A principal. É um grande reboot do universo. O Reed Richards, ele meio que vai, vamos começar a refazer as coisas aqui. E vai meio tipo, como se fosse um hobby, entendeu? Ele vai recriando timelines e tal, mas a gente tem uma timeline, meio que vira a timeline sagrada e é a única que tem. Eu acho que o que pode acontecer nos dois filmes é você ter uma estrutura parecida com Guerra Infinita e Ultimato. Porque o primeiro filme é meio que o filme que o final... Você fala assim, mano, fudeu, acabou. Tipo, todo mundo morreu. Porque é como se fosse o final da HQ dos Vingadores antes do Guerras Secretas. Você tem as incursões, meio que a Terra 616 e o Universo Ultimate colidem, se destroem, e aí você fala, nossa, morreu todo mundo. Né? Tipo, eu acho que é meio que parecido com o final do Guerra Infinita, que você fala, tipo, não tem mais o que fazer aqui. E aí você tem o filme seguinte, que é o Guerras Secretas, que te mostra realmente que o Von Doom, ele prevaleceu, e ele é meio que o chefão aí desse novo universo. E aí dá pra juntar todo mundo, velho. Aí a imaginação só tá limitada pelo dinheiro. Porque dá pra trazer de volta Tobey Maguire, Andrew Garfield como Homens-Aranhas de outras realidades lutando. Já dá pra inserir um novo Miles Morales e aí meter o Miles Morales de alguma realidade pra participar do Guerras Secretas. Você pode trazer, eu imagino que não, acho que
dado não terem confirmado Vingadores vs X-Men, já acho mais difícil. Mas ainda dá para trazer, por exemplo, a galera da Fox para duelar pela existência do universo deles. O próprio Wolverine do Hugh Jackman também pode retornar. Ih, rapaz. Isso é spoiler, foi mal. Olha aí, agora vamos... João Jedi dando spoiler, foi mal. Mas, enfim, dá pra trazer todo mundo de outros filmes e de outras sagas do universo Marvel, desde Fox e Sony, pra se unir no MCU nesse momento de Guerras Secretas e introduzir outros novos personagens. Claro, a derrota deve ser do Von Doom, né? Mas, ainda assim, no final, ainda abre margem pra gente ter um reboot do MCU. Você pode ter esse reencontro e de reunião de personagens, não só do lado dos heróis, mas também do lado dos vilões. O que acontecia na HQ dos Vingadores é, os Vingadores e o Quarteto Fantástico, o Reed Richards, eles têm um plano para você conseguir meio que salvar o mundo das incursões. Enquanto isso, os vilões também têm os seus planos. A Cabal tá meio que reunida e o Doutor Destino, ele chega e fala, não, vou atrás do Homem Molecular, pegar o poder do Beyonder, porque aí eu consigo meio que, tipo, conseguir entender o que tá acontecendo aqui. Então ele tem todo um quest paralelo, de ir atrás do Homem Molecular, que tem meio que o segredo do Big Bang, aí, da origem do universo e tal, para ele conseguir ter o controle da situação. E aí o Cabal também se junta para meio que falar, o que a gente vai fazer? Vamos tentar impedir, vamos tentar sobreviver. Então você pode ter uma situação nesse filme em que até o Thanos retorna. Mas aí o Thanos retorna como líder do Cabal, talvez, e aí você pode juntar, assim como nos quadrinhos, o Namor como um vilão integrante desse grupo. Você pode ter Pantera Negra também, ali tem sempre a rixa Namor-Pantera Negra. Você pode ter alguns personagens ali meio que tipo do lado dos vilões. A Emma Frost participou do Cabal nos quadrinhos, pode participar também no cinema, já teve uma Emma Frost no cinema. Pode trazer o Magneto do Fassbender. Pode ter o Magneto é um vilão importante, poderia entrar também nesse grupo. Então pode ser uma situação interessante para o Vingadores o Vingadores 5, em que você tem um choque real, tipo, de dois grandes grupos, assim, né? Vingadores junto com o Quarteto e do outro lado os maiores vilões do universo até então, né? Porque aí depois sobra só o Von Doom. Legal. Uma possibilidade que o Guilherme Jacobs trouxe lá no Chipo foi a gente ter, do lado dos Vingadores, quem gerenciaria isso? Quem faria essa reunião, digamos, como o Nick Fury desses Vingadores alternativos? Essa Seria é uma o questão. Loki. Essa é uma questão. O Loki é integrante do Cabal nos quadrinhos. Então ele se bandearia também de novo, novamente, aí para os vilões. Eu acho que seria uma boa solução para o Loki, porque o Loki é meio perdido, né? A Marvel não sabe o que fazer com ele. Então, eu não botou sei. ele para ser o vigia lá 24 horas do universo e tal. Mas, véio, Porteiro da linha do tempo que é o sagrado. porteiro? Vai ser o porteiro? Que Não, função não. bosta, né? Não, eu gosto dele como vilão. Eu gosto dele como vilão também, mas acho que no papel Mas que ele tá enfim, agora... esse bonde já partiu, não já tem como foi. voltar, né? Acho que ele foi redimido na série. Então acho que sei lá. ele seria o cara que tá gerenciando ali a linha do tempo sagrada e tá vendo o rolê dele dando merda. E aí, nesse rolê dando merda, o causador disso é o Doutor Destino. Sim, mas ele pode chegar e falar, puta, tá dando merda, o que eu posso fazer? Vou ficar do lado dos vilões, porque eles estão mais bem resolvidos aqui, entendeu? Será? Pode ser que ele escolha isso, enfim. E aí, o que você acha? Agora, do outro lado, você tem... quem que vai organizar esse rolê? Isso é interessante, porque o Illuminati é quem organiza. Então você tem esse grupo, que é meio que a sociedade secreta ali dos maiores heróis e tal. Só que o Illuminati não tem uma fama muito boa no cinema aí, porque a Marvel fez o favor lá no filme dirigido pelo Sam Raimi, que a gente gosta muito dele e tal, mas pô, eles dizimaram e acabaram com qualquer crédito do Illuminati. Nossa, eles estão muito desaplaudidos, né? Não, desaplaudidos. Chegou lá a Wanda e a Feiticeira Escarlate acabou com os Illuminati, entendeu? Então precisa de um grupo de Illuminati aí que não seja, tipo, que no instalo vai morrer, você vai ser desfeito lá. Mas ali são os Illuminati série B. Ali são os Illuminati... Pode morrer mesmo. Então. Porque os Illuminati mesmo é o quê? É o Raio Negro, Xavier, Reed Richards, Tony Stark, Namor também? Namor. O Namor, ele tá no Cabal. Cabal. Então não é Illuminati. Putz. Quem é que tá no lugar do Namor? Esqueci. Que o Senhor Fantástico tá no Cabal, eu acho. No Cabal? Não, desculpa, Cabal no não, Illuminati. No Illuminati, isso. Que foi a galera que mandou o Hulk lá pra PQP. Exato, lá pra sacar. Exatamente. Que fez Os Illuminati, inclusive, eles são os mais inteligentes do universo Marvel, mas eles só fazem merda. Só fazem merda. Só fazem besteira. Mas também podem aparecer em Vingadores Doomsday, Vingadores Guerras Secretas. Os portões do multiverso de possibilidades estão abertos agora. Robert Downey Jr. retornando como o Doutor Destino. Trouxe controvérsias sim, mas aqueceu a discussão pra gente se empolgar mais uma vez com o universo Marvel. Então comente aqui embaixo se você gostou disso, se você espera, o que você espera do Doutor Destino, e a gente se vê na próxima.